A paz do Senhor. Paz do Senhor. Muito boa noite. Aqui novamente nós para mais uma live. Eu, Moisés, meu irmão Marcos ao meu lado. E hoje o tema da noite é há tempo para todas as coisas, né? Então a gente vai fazer uma leitura de introdução e vou pegar o texto mais clássico que fala com relação a tempo, né? Que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. E diz assim a palavra do Senhor: tudo tem seu tempo, tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo para amar e tempo para aborrecer. Tempo para a guerra e tempo para a paz. Amém? Então nós temos aqui que em várias situações nós temos tempo. Por exemplo, a gente pega um dos temas, de várias coisas aqui que a gente podia pegar, mas vou elencar uma única aqui, que a gente vê que é uma coisa que você está vivendo nesse momento, né? No momento que a gente está vivendo, no momento social que nós estamos vivendo, que é aqui o versículo de número 5, a segunda parte, né? Que fala assim: há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então nesse momento é um tempo que estamos vivendo, que é um tempo de afastar-se de abraçar, né? E muitas pessoas estão até falando que como é que será depois dessa pandemia, né? Porque o brasileiro sempre teve o hábito de abraçar, né? Como é que vai ser depois? Será que a gente vai continuar com esse hábito? De acordo, a ciência diz que se você tem um comportamento que você repete durante 21 dias consecutivos, aquilo se torna um hábito na sua vida. Então imagina, você deixar de abraçar alguém em 21 dias, pode ser que isso se torne um hábito nas nossas vidas e que a gente não volte a recuperar esse hábito, pelo menos não com tanto afinco como nós tínhamos antigamente. Vai fazer 3 meses já, né, que essa pandemia está assolando o país e acaba a pessoa se adaptando a certas coisas que a gente não tinha o costume, né? Exatamente. A gente via na Ásia, no Japão, no fato do Japão, né, o pessoal tinha um resfriado e já usavam máscara. Hoje a gente nem imaginava que isso um dia ia acontecer conosco, né? Nós achávamos agora hoje normal, todos nós usando máscaras, né? Tá virando hábito. Tá virando um hábito, né? A pessoa, por exemplo, você já deve ter passado por essa experiência de sair de casa e esquecer, por exemplo, a carteira ou o óculos, e você parece que você tá pelado. Só que, segundo os médicos, né? A maior parte dos médicos são todos unânimes nisso aí, que a máscara deve ser usada 2 horas por dia. Você usa a máscara, aí você tem que trocar a máscara. Depois de 2 horas você troca a máscara. Porque o que acontece? A gente respira oxigênio e solta o gás carbônico. O gás carbônico é danoso para a saúde do ser humano. Então, para evitar isso, a gente tem que estar trocando de máscara. Mas e como fica, né? Então a máscara também tem seu tempo. A máscara tem seu tempo. Tudo tem um tempo determinado, né? Nesse caso, o tempo determinado é pela ciência. A gente não respira assim muito o gás carbônico, né? Mas um pouquinho que a gente respira já. Aí a pergunta é, tá fazendo o quê com o pulmão da gente? Exatamente. Né? Exatamente. Aquilo ali tá indo pro seu pulmão, o veneno que você tá respirando. Então assim, de acordo com alguns estudos que a gente tem acompanhado, a pessoa orienta para que nós usemos a máscara pelo menos apenas em aglomerações. Quando você vai andar sozinho, tá sozinho no meio da rua, tá sozinho no seu carro, aí você... Dentro de casa. E dentro de casa fica sem máscara. Tem sentido, né? Não tem sentido usar máscara dentro de casa o dia inteiro. Né? Bom. Mas há tempo para todas as coisas. Inclusive, o tempo de usar máscara e o tempo de tirar máscara. Então, né? Não há de se falar, não há como
falar em tempo, né, sem falar o nome de Deus, né? Que são essas letras. Você quer o tetagrama. Sagrado. Tetagrama sagrado. Então, esse tetagrama que está jogando aqui, irmãos, que é o nome de Deus, é uma coisa séria, né? Brincadeira não, né? Aí a gente vê as pessoas usando o nome de Deus em certas brincadeiras, né? Usando o nome de Deus em certas situações que não convém, né? Porque no próprio mandamento de Deus, no capítulo 20 de Êxodo, né? Ele fala para não usar o seu santo nome em vão. E quem fizer isso, né, não será perdoado. Então, tipo assim, a gente fala assim, blasfêmia com o Espírito Santo. Mas o nome de Deus não pode ser usado em vão, que também Deus não terá por inocente aquele que usar o seu santo nome em vão, né? Então o nome de Deus também, né, como vocês mostrando aqui, que as letrinhas hebraicas é Yud, o Re, o Vav e o Re. Se lê de cá, de esquerda para direita, não de direita para esquerda, de esquerda para direita. Yud, Re, Vav, Re. E esse nome de Deus aqui tem tudo a ver com o tempo. Como assim? Como assim? Explica. Vamos explicar como o tempo, né? Porque Deus, né? Ele é Senhor de tudo. Então, não havia tempo antes de Deus. Certo. O tempo foi criado por Deus, certo? Vou pegar as letrinhas hebraicas aqui. Bom, o Yud, como eu já mostrei para os irmãos, né? Aqui o Yud, deixa eu pegar o de novo aqui. Essa letrinha que parece uma vírgula, mas é uma letra, né? Ela pode ser, cadê? Ela pode ser também falada como será. Então Deus será, ok? Ele sempre será na sua vida. Que é o futuro. Ele sempre será, certo? Beleza? O Re fala do foi. Então aí tem futuro e passado. O Re também pode ser falado como foi. Ele foi na sua vida e sempre será. Ele será e foi. E o Vav, que pode ser e o outro Re, que pode ser também o ele foi, ele será e ele é na sua vida. Então nós encontramos o presente, o passado e o futuro na vida, no nome de Deus, porque ele é e sempre será. O primeiro e o Ele último. foi, é e sempre será. Exatamente. E ele é o Aleph e o Tav. Quem é o Aleph? É a primeira letra do alfabeto hebraico. É o Aleph. E o Tav é a última letra do alfabeto hebraico. É o Aleph e o Tav. Quando Jesus Cristo fala assim, eu sou o Alfa e o Ômega, né? A letra está traduzida no grego. Que é o primeiro e o último. Mas, né, se a gente tem como em mente que Jesus Cristo era judeu, então eles vão trazer para o judeu, ele também é o Aleph e o Tav. É o último e o primeiro. Beleza? Muito bem. Beleza? Então, não há de como se falar do tempo sem pronunciar o nome de Deus, porque Deus é o Senhor de todas as coisas, né? Beleza? Aí nós também vemos aqui que Deus, né? Que o tempo, a palavra tempo em hebraico, né? É Zman. 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 Porque isso aí tem aqui um Z, tá? É Zman, né? Zman, né? A palavra em hebraico, né? É um texto tirado de um hebreu, né? De Hebreus, né? Vem do verbo, o tempo vem do verbo convidar. O tempo, ele convida a gente. Convida a gente para quê? Para viver o tempo presente. Porque para nós, o que importa para nós não é o passado já passou. Não tem mais como você voltar. No começo dessa live, né? Nós começamos e quando terminarmos, esse começo já é um passado.
Então, passado, presente e o futuro vive simultâneo. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Mas é simultâneo. Por que simultâneo? Porque para Deus não existe distância, tempo, não existe. Porque para Deus é tudo uma coisa só. Linear. Aí depois no final da live eu vou passar um texto para os irmãos, tirado de um pastor que é muito interessante, né? Então ele convida a gente para quê? Para viver o agora, o presente, né? Porque Deus, ele é o Senhor de nós todos, né? Amém? Mulher, quer falar alguma coisa? Não, sim. É que só dizer que o importante desse tema é a gente entender o controle de Deus sobre tudo, né? Que nessa percepção que a gente tem de que não existe tempo para Deus, em termos da expectativa que nós temos, né? De nós temos uma vida finita, né? Nós tivemos um começo, estamos vivendo um meio e chegaremos ao fim. E para Deus, esse conceito para Deus ele não existe. Ele olha tudo de forma linear, ele sabe tudo o que acontece. Aí é onde está a onipotência, a onisciência de Deus, né? Aquele negócio, o livre-arbítrio pode ser seu. Então você pode, por exemplo, sair da sua casa e chegar ao portão da sua casa e você pode virar para a direita, você pode virar para a esquerda. Imagina que você vai para um mercado e você mora num quarteirão e os dois caminhos que você fizer pode te levar de repente a um mesmo final. Porém, você pode tomar caminhos diferentes para alcançar meios diferentes para chegar àquele fim. E a ciência de Deus é interessante que ela sabe o que vai acontecer na sua vida. Se você virar para a direita e se você virar para a esquerda. Ela sabe, por exemplo, se você virar para a sua direita para ir para o seu mercado, quais os veículos que irão te cruzar o seu caminho, quais pedras que estarão no seu caminho, quais pessoas você irá cruzar, quais eventos poderão acontecer na sua vida. E se você pegar outra direção, também. Então, às vezes, assim, a gente vê muitas, por exemplo, às vezes profecias, ou pregações, ou orientações dizendo assim, ó, Deus tem um projeto na sua vida. Então, é importante que você entenda, assim, mas se Deus tem um projeto na minha vida, como é que fica o meu livre-arbítrio? E como é que fica o meu tempo? E se eu quiser, por exemplo, chegar nesse objetivo por esse caminho, você vai levar um tempo diferente do caminho que você levasse de outra coisa. A melhor forma que você pode seguir é o caminho que Deus traçar para você. Aí você vai pensar, meu Deus, mas como eu vou saber que caminho que Deus quer? A palavra de Deus, Jesus falou muito claro, assim, a vontade do meu Pai é que você crê naquele que Ele te enviou. Então, se você crê em Jesus Cristo, você já está com metade do caminho andado. E a partir do momento que você leva a sua vida e as suas decisões baseadas naquilo que Cristo faria ou que o Senhor recomenda para você, provavelmente muitas pedras do seu caminho não existirão. E muitos atalhos que você poderá pegar por causa de Deus vai fazer com que você atinja os seus objetivos com muito mais rápido e com muito mais êxito. Quando a gente fala em tempo, eu lembro de José. José, se você lembra da história, você vai lembrar que José ele era um dos filhos mais jovens de Jacó e que ele era muitas vezes desprezado por seus irmãos, porque ele era muito amado pelo seu pai, ele era muito zelado pelo pai, porque o pai a mãe dele já era falecida, então o pai ficava com muito zelo com ele e com o caçula, que era o Benjamim. Então os outros filhos ficavam enciumados. E assim, um ciúme dos filhos de Jacó foi agravado porque José via a conduta errada dos irmãos e reportava para o seu pai. Mas o interessante é que você vai ver que na trajetória de José, ele passou por determinadas situações antes de ele virar governador do Egito. A questão que eu quero te levantar é o seguinte: imagina se os irmãos de José não tivessem vendido ele, se ele não tivesse ido para a casa de Potifar, se não tivesse aprendido a administrar a casa de Potifar, se não houvesse sido preso e aprendido a administrar também a prisão, se José estaria qualificado para poder governar o Egito com todo o êxito que ele governou. Então, assim, se você olhar para a vida de José, você vai ver que na vida de José também teve tempo para todas as coisas. Ele teve um tempo de sofrer, teve tempo de chorar, teve um tempo de aprender e de se capacitar para que quando o Senhor o exaltasse, ele estivesse pronto
para poder executar um bom trabalho. Então é interessante a gente ver que o tempo de Deus, muitas vezes ele nos conduz, permite que nós, às vezes por nossas atitudes, nossas ações, sejamos conduzidos por situações que a gente pode achar diversas, que aí ficar sem entender. Mas se a gente colocar nas mãos de Deus e confiar nele, com certeza o fim para aquele meio vai ser um fim que o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha e da sua vida. Uhum. É que a gente falando de tempo assim, tipo assim, nós somos limitados, né? E Deus sabe da nossa limitação. Exatamente. Porque como a gente tem Deus como eterno, né? Para ele, o tempo para ele, 1000 anos é como um dia, e 1000 dias como um ano para ele. Pra Deus, tanto faz como ele é, porque ele é um ser imortal, um ser eterno. Então, mas Deus sabe das nossas limitações. Porque a Bíblia fala também que o choro pode durar uma noite. Eu não sei quanto tempo que é a tua noite. Porque a noite fala de sofrimento, né? Uhum. Pode durar uma noite o seu choro. Pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 40 dias, 90 dias, 1 ano, né? Pode durar o tempo que... Você pode estar durante 38 anos deitado numa maca esperando um milagre. Exatamente. Então, quer dizer, sem ninguém que te ajude. Mas para Deus isso aí é passa, né? Mas se Ele te prometeu algo, né? Você pode crer. Mas quando Deus promete, Ele cumpre, né? Nós temos que ter certeza de que realmente foi Deus que prometeu, para nós não esperarmos as coisas em vão. Esses dias eu estava vendo o pastor R.R. Soares fazendo um sermão, e ele dizia assim: quando o Senhor faz alguma promessa na sua vida e você não crê naquilo que o Senhor te prometeu, você está chamando Deus de mentiroso. Exatamente. E é um raciocínio bem lógico, né? Lógico, simples, né? Lógico. Porque se você fala que Deus é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, aí você fala assim: Deus é tudo isso, ótimo, glória a Deus. Então, e aí você vem e fala assim: Deus pode todas as coisas. Você fala assim: Deus pode todas as coisas. Então Deus pode tudo? Pode. Então por que Ele não pode resolver o seu problema? Por que você tem que ficar aflito? É interessante que... não crer na palavra dele. É interessante que a gente fala que Deus pode todas as coisas, né? Mas tem uma coisa que Deus não pode fazer. Mentir. Exatamente. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não certeza. tem o tempo, pode demorar 20 anos, 40 anos, 50 anos, mas Ele vai cumprir. Se foi Ele que prometeu, Exatamente. Né? Exatamente. Mas nós temos que ter realmente a certeza de que foi Ele que prometeu, para nós não esperarmos coisas em vão. Porque Deus, se você crendo ou você não crendo, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito, para Ele tanto faz como tanto fez. Exatamente. Né? Assim, porque isso interfere no tempo da bênção da pessoa. Exatamente. Porque a fé é necessário você ter. Mas, para que a milagre aconteça. Mas a crer... não crê, Deus existe do mesmo jeito. A essência de Deus vai existir do mesmo jeito, você crendo ou não crendo. Mas a fé é necessária você ter a fé, senão Deus não tem como operar o milagre. Não tem como operar, né? A gente vê lá, aconteceu em Nazaré, né? Sim. Que a Bíblia diz que Jesus não conseguiu realizar muitos milagres porque o povo não creu. Exatamente. Por que o povo não creu? Porque o povo é um povo que cresceu com ele, acompanhou a vida dele, sabe quem era o pai, quem eram as irmãs, quem eram os irmãos, quem era a mãe. Então, assim, não é essa pessoa, é impossível fazer milagre. Então a pessoa teve incredulidade. Aquele senhor também, né, que foi curado, pediu para o seu filho ser curado, né, e falou assim: Senhor, me ajuda a crer, né? Me ajuda na minha fé. Porque, tipo assim, ele cria que Deus podia fazer, mas o sofrimento era tanto. Era seu único filho que estava sofrendo ali. Por exemplo, a gente vê os apóstolos que estavam ali acompanhando ele, fala assim: acrescenta-nos fé. Acrescenta-nos fé, né? Primeiro eles pedem: ensina-nos a ter fé. Depois eles falam assim: acrescenta-nos fé. Quer dizer, eles foram aprimorados, ficaram 3 anos e meio sendo aprimorados para poder. Então, quando às vezes você está com a dificuldade de criar alguma coisa, não se penalize não, porque é complicado. A gente vê o pai da... Quem foi o pai da fé? Abraão. Abraão estava com medo de morrer. Mas ele não cria num Deus que podia ressuscitar o filho dele. Por que ele estava com medo de morrer por causa da esposa que era bonita? Então a gente vê que nós seres humanos temos os nossos atos falhos, somos limitados. E o Senhor sabe dessa nossa limitação e dessas nossas fraquezas. Mas a questão é importante que você entenda que toda vez que você
tem essa incredulidade, essa falta de fé, você esmorece, você pestaneja na sua fé, você adia a sua bênção, adia a sua vitória. Porque o Senhor, Ele não irá operar por conta da sua falta de fé. Agora, a partir do momento que você creu... Eu sempre gosto de usar uma ilustração, de uma historinha, que disse que um rapaz ele achou um gênio, ou alguma coisa relacionada a isso. E a situação era a seguinte: ó, você pode ter tudo o que você quiser, mas o dia que você não crê, isso vai parar de acontecer. Aí ele falou assim: então eu quero dinheiro no meu bolso. Ele pegou com a mão no bolso. Aí ele falou assim: então agora eu quero uma casa. Aí a casa apareceu. Aí agora eu quero o meu carro, então. Agora eu quero não sei o que, quantos milhões. Apareceu. Assim. Aí chegou uma vez, ele estava tão deslumbrado, ele falou assim: nossa, não acredito que isso não está acontecendo. Aí tudo sumiu. Porque ele deixou de crer. E assim funciona a nossa fé. Não é um passo de mágica dessa forma, mas por que Jesus falou assim? Que aquele que tem fé dirá para o monte: lança-te daqui no mar, e o monte irá se lançar daqui no mar. Então, assim, a questão é a questão da gente ter a fé. A gente tá falando de a aula hoje, como fala? O tempo hoje de falar é de tempo, né? Uhum. Só que a fé envolve também o tempo. Sim. Porque o que é fé? Você ter esperança. É o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Você esperar, você já é um tempo. A espera já é um tempo, né? É complicado. A gente pode abordar esse tema, o tema de fé. De fé um dia específico. E a gente examinar esse versículo, o que Paulo quis dizer com isso. Porque profundo, né? Porque muitas pessoas leem isso daí, mas não entendem. Mas paciência, às vezes a pessoa até repete. Exato. É um hábito. A pessoa repete aquilo que falaram. E não sabe nem o que medita, né? Tem que meditar Exatamente. naquilo que está acontecendo, porque é uma coisa bem profunda, essa questão da fé. E a coisa que ajuda a gente, às vezes você está abalado, abatido, oprimido, angustiado, e aí você fala assim: como é que eu vou sair dessa situação? Ou como é que eu não vou deixar que essa situação me cause uma depressão, me deixe numa situação mais... Então, assim, é um exercício, e a fé também leva tempo. Então, há tempo também você ter... E o tempo é o que nós estamos falando hoje, né? Do tempo, né? Então vamos entender o tempo, depois a gente vai entrar na fé. O esperar é um tempo, leva-se um tempo, né? Você está esperando, né? Aquilo acontecer realmente. A gente vê uma coisa liga a outra. O próprio Paulo ensinando pra gente, né? Que a nossa fé ela é aperfeiçoada o quê? De glória em glória. Então ele é um processo. Então a gente vai falar hoje de tempo, concluir a questão do tempo. Então a gente pode até já deixar afirmado com vocês para a próxima semana, para a gente estar falando sobre fé. Amém? A gente vai falar um pouquinho sobre fé, para que você tenha uma fé inabalável naquele que te prometeu. Amém? E também, tipo assim, você também tem que acreditar naquilo que Deus falou, né? Mas você vai acreditar naquilo que Deus falou e não no que outras pessoas falaram para você. Porque aí a gente vai ligar o tempo com fé e com a certeza daquilo que você está se esperando, beleza? A gente vê, por exemplo, a questão do tempo, né? Você entender que há tempo para todas as coisas. Na sua vida você já pode ter percebido isso, que você passou por às vezes você ter conseguido uma conquista, atingido uma meta, um objetivo qual você se sentiu realizado, mas se você for olhar, não aconteceu assim no estalo de dedos. Às vezes, para a gente poder chegar lá na nossa conquista, a gente recebe uma promessa, né, que faz um projeto, às vezes a gente elabora um projeto, desenha um projeto em nossas mentes, nossa vida, colocando Deus às vezes no projeto. Muitas vezes a gente quer fazer o projeto sem Deus, que é um erro grande, porque metade da sua vitória é se você envolver as coisas de Deus no seu projeto. Mas às vezes de maneira geral a gente segue um projeto e vai seguindo para a gente alcançar aquele objetivo lá na frente. E você vai observar que nas suas conquistas, naqueles objetivos que você já alcançou na sua vida, você vai ver que houve um processo. De repente você, por exemplo, se aposentou, mas você fala assim: poxa, eu fiquei 5 anos para me aposentar. Então houve um processo. Quer um exemplo prático? Você não vai pegar os 600 reais do governo. A minha esposa, para poder ajudar uma pessoa que a gente estava ajudando, para a pessoa poder resgatar,
ela acordava de madrugada. Ficou mais de umas 2 semanas acordando de madrugada tentando acessar aquele site do governo. Acordava 3 horas da manhã. Teve uma vez até que ela não aguentou, falou, mas estica pra mim, aí eu fiquei de madrugada para ela, tentando acessar lá o programinha do acesso do governo. Quer dizer, houve batalha, houve esforço, houve um processo. Né? E houve um tempo, né? Exatamente. As pessoas, por exemplo, eu sempre ensino no ministério lá, às vezes a pessoa chega, além daquela questão da pessoa pedir e não receber porque pede mal para o seu próprio deleite, né? Mas assim, eu sempre ensino o seguinte, às vezes a pessoa fala assim, ó, poxa, eu quero um carro. Eu vou querer logo um Camaro amarelo, para ficar doce, né? Aí Deus quer ficar doce, Deus vai te dar uma diabetes. Aí o que acontece? O pessoal vai falar assim, quer ficar um Camaro. Aí o cara tem 3 filhos. Como que ele vai colocar dentro do Camaro amarelo que tem 2 lugares? Então quer dizer, ele está pedindo para o próprio deleite dele, não está pedindo para o benefício da família dele. Então quando você envolve outras pessoas nas suas bênçãos, o tempo é abreviado. Você agiliza a sua bênção. As pessoas chegam assim e falam assim, eu quero uma casa com 10 cômodos. Uma casa com 10 cômodos. Deus é poderoso para te dar uma casa com 10 cômodos. Só que peça para Deus também uma empregada. Senhor, me dê uma condição de pagar uma empregada? Porque você vai ficar... Já imaginou limpar uma casa? A minha casa, ela tem basicamente 2 cômodos gigantes divididos em 3 ambientes. E para limpar é complicado. Agora você imagina uma casa com 10 cômodos? Como é que fica para você limpar e organizar? Então assim, às vezes a gente pede mal para Deus. Porque a gente está pensando errado. Assim, esquece que o Senhor me dá um emprego, que eu possa pagar uma casa, que eu possa pagar empregada, que eu possa dar um bom dízimo, né? Onde quer que você escolher para ali colocar, depositar o tesouro que o Senhor te dá. Mas de qualquer maneira, as pessoas pedem e pedem errado. É mal. Pede mal. E por isso que não recebe. E a pessoa pede uma casa lá que custa 500 mil, esquece que vai ter que pagar IPTU. Esquece que vai ter que pagar. Pede um carro, esquece que vai ter que pagar IPVA. Então peça um emprego bom, abençoado, para que o Senhor te dê condição de você ter tudo aquilo que você quer. E aí você vai passar pelo processo e no tempo de Deus Ele vai te exaltar. A minha casa tem 4 cômodos, né? E um banheiro. É um apartamento. Eu pago R$670, só para você ter uma ideia. Então você vai pegar o 600 real do governo, já não cobre, vai ficar devendo IPTU. Ficar devendo 600 reais. Então, tipo assim, nós temos que ter sabedoria na hora de pedir também, porque tipo assim, o Camaro amarelo, o IPVA do Camaro IPVA é muito caro. Imagina, é 3%. Uma lancha é muito caro você manter uma lancha. Então, tipo assim, pedir com sabedoria também. Porque as pessoas querem ostentar, não querem prosperidade. E às vezes a pessoa tem, quantas pessoas, milhares de pessoas aí conquistou tudo que te queria. Tem muito dinheiro, tem muita coisa. Mas não tem paz em casa. Não tem paz. Às vezes não tem saúde. Né? Às vezes não são amados, as pessoas que estão ao redor da pessoa são tudo por interesse. E pior quando as pessoas pedem e recebem, mas depois falam mal daquela bênção. Então, tipo assim, quantas pessoas têm? Pediu tanto, levou tanto tempo para pedir, e Deus concebeu a bênção. E a pessoa Deus concebeu a bênção depois de muitos anos, e aí depois a pessoa vai, chama o menino de maldito, a criança de maldita, a criança de atentada, filho do diabo. Danado. E aí acaba, né? Danado é um caso sério. As pessoas não sabem o significado de danado. Gente, ó, pra você que não sabe, danado, se você for pegar lá, a gente... Dicionário da língua portuguesa. Por causa do popular, a gente acha que danado é a pessoa levada, a pessoa peralta. Não. O significado da palavra danado significa condenado ao inferno. Ou amaldiçoado, né? Então, assim, é sério. Você chamar o seu filho de danado, você está lançando maldição na vida dele. Então a pessoa fica a vida inteira chamando aquele de danado. A pessoa cresce com a maldição, porque a sua palavra tem poder, aquilo que sai da boca tem poder. Você amaldiçoa seu filho a vida inteira, quando ele chega na adolescência, na fase adulta, começa a dar trabalho, aí você fica pensando, o que aconteceu? Mas ficou amaldiçoando a vida da criança a vida inteira? A vida inteira, chega na hora, vai ser como você falou. Mas dá uma chinelada nele que é mais fácil. Né? Aí começando a nossa maldição. Mas aí a gente vê na física, né? Na física, agora falando de física, né? Que isso é tudo estudado. A questão do tempo, né? Do tempo, né? Que o tempo, né? Ele aqui na Terra é um tempo. E no espaço é um tempo totalmente diferente. As coisas são mais rápidas.
para nós alcançarmos o tempo é tipo assim, nós temos que chegar à velocidade da luz. E nós não temos recursos para chegar na velocidade da luz. Nós não temos, né? Recursos para chegar na velocidade da luz. Então a natureza mostra isso, né? A natureza mostra isso. A única coisa que pode chegar assim, que tenha como exemplo, né? A gente pode pegar olhar para o espaço, né? E ver os astros no céu, né? A gente vê que o astro mais próximo de nós que tem assim semelhança com a Terra é 4 anos-luz da Terra. Então, tipo assim, quando a gente olha para ele, o que aconteceu lá foi 4 anos atrás. Olha como que é o tempo, é meio louco na Terra. Então, tipo assim, aqui na Terra, o tempo é uma coisa só. Dia, mês, ano, é tudo uma coisa só. Para nós passa lento, mas para quem está no alto, na esfera, nas alturas, né? Tipo assim, é muito rápido o tempo, os eventos que acontecem, né? 4 anos atrás aconteceu e a gente já está chegando na nossa visão agora. Então é muito estranho, né, para nós, assim, beleza? Um texto de um senhor chamado, um pastor chamado, né? Ele não colocou o nome de pastor, mas estou falando pastor porque ele não colocou é o Pedro Calabres. Pedro Calabres. Eu copiei o nome dele porque para não falar que fui eu que falei, né? Que seria uma questão de autoria, né? Autoria, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui, vai falando aí, tá? Que eu vou tentar descobrir qual que é o... Que no 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Sim. Beleza? Então, na visão de Deus, Adão foi criado há 6 dias atrás. Deus, na sua onisciência, já preparou o escape para o povo, né? Já preparou o escape, prevendo que, né, já ia acontecer. Há 39 horas e 45 minutos, Deus já mandou o dilúvio para poder destruir a sua criação, porque ele ia trazer dano para... E já salvou Noé. Pra você ter uma ideia. Depois, 10 horas depois, Deus fez um pacto com Abraão. Isso tudo na visão de Deus, que um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Olha como as coisas acontecem rápido, né? Depois de 10 horas, né, Deus fez um pacto com Abraão. 2 dias depois, Israel saiu do Egito. Depois que Deus fez um pacto com Abraão, Israel saiu do Egito. Israel já passou 430 anos. Deus tirou Israel do Egito. E o tabernáculo foi construído 2 dias depois, hein? Ele tá montando uma linha do tempo. Ele está montando uma linha do tempo como uma visão de que Deus tem um dia, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, beleza? Para nós é dias, mas para Deus é horas. Segundos, minutos, né? Depois de 1 hora que Deus fez o pacto com a lei lá, com a lei de Moisés, né? 1 dia e 1 hora depois, e 48 minutos mais tarde, o resgate foi realizado com a salvação do ser humano. O resgate com a morte de Jesus, né? Pela Com a morte. crucificação. Por volta de 2 horas e 30 minutos, Deus entronizou Jesus no seu trono. Beleza? Então nós vemos aqui que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, e a gente vê que é tudo milimetricamente falado, mas, né, para nós levou anos e 1000 anos e 2000 anos e 3000 anos e 4000 anos para depois, né? E agora nós esperamos o evento máximo da criação, né? Da salvação de Deus, né? Que é Deus, Jesus Cristo, vir resgatar o seu povo da terra, né? Beleza, Moisés? Então, aqui eu peguei a ficha técnica do Pedro aqui, ó.
Ele é pastor meu, né? Não, Não? pelo menos não de acordo aqui. Pedro Calabres. Aí no que tá falando aqui, por exemplo, dele, ó, diz que ele é professor e escritor, doutor em ciências, Aí, ó. PhD pela neurociências das clínicas da Unifesp e doutor em Neurovox. Doutor da Neurovox. Beleza? Então, assim, ele é um professor. Então, do dia que Adão caiu até a ressurreição de Cristo, de entronização de Cristo, passou só 2 horas e 30 minutos. Na visão de Deus. Na visão de Deus. Todos E para nós passou todos esses anos. Aí, tipo assim, nós estamos no ano judaico de 5.780. 5.780, ano judaico. Ano judaico. Nós vamos para o 5.781, no dia 1º de setembro. No dia 19 de setembro. E estamos nos eventos tudo no mesmo dia para Deus. Tudo no mesmo dia para Deus. Deus está olhando para a gente assim, está vendo ali como se fosse um filme. E aí, eventualmente, ele vai lá e coloca um dedo nessa história. Porque e abençoa a sua vida. Para os judeus, né? Tipo assim, para alguns judeus, não para todos, né? Claro. Né? Porque tem judeus que têm uma visão, tem judeus que têm outras visões, né? Mas sabendo que o Deus é único, né? Eles sabem disso. Legal. Que para eles para nós, o futuro, o passado começa para trás. E o futuro está lá na frente. Não, para eles não. Para eles o futuro está lá atrás. E o passado está na frente. Porque o passado a gente vê. E o futuro a gente não vê. Então o que a gente vê está na nossa frente. Entendi. Isso é uma visão diferente. É uma visão diferente, totalmente diferente da nossa. É um conceito estranho de pensar. Estranho de se pensar para nós, né? Porque não faz parte da nossa cultura, né? Porque quando Jesus Cristo falou assim pra gente assim, que perdoou nossos pecados, né? Então, ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, esse pensamento judaico já casa com essa palavra. Porque para Deus o que importa é o nosso futuro. E não o nosso passado. Porque o passado ficou lá para trás. Mas o passado sempre a gente está vendo, né? O passado sempre a gente está vendo. E o futuro tem como examinar. Não tem como prever. Agora, tipo assim, o que nós podemos fazer com o futuro, né? O que nós aprendemos com o passado é não fazermos coisas erradas. É aquela história que a gente tem. Aquilo que a gente errou fica sempre na nossa mente, para que nós viemos quando vier acontecer aquela nova situação, nós não repetirmos novamente. Porque a Bíblia assim, eis que tudo se fez novo, né? Beleza? Então, tudo está novo. Ontem, a Bíblia, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Deus faz nova todas as manhãs. Então, cada dia é um dia. E cada ano é um ano diferente. Você pode ansiosos, né? Exatamente. Acontecer. Você pode comer essa fruta, uma laranja hoje. E amanhã você vai comer uma outra laranja amanhã. Vai ser uma outra laranja, vai ser um outro dia, vai ser uma outra situação. Então, não devemos ficar remoendo o passado. Não devemos ficar. Porque a gente não cresce espiritualmente quando agindo desse jeito. Às vezes Deus perdoou o nosso passado. E nós ficamos remoendo o passado. Quando nós devemos, né, aprender com o passado para não fazermos novamente as coisas erradas de novo, né? Paulo fala que nós já estamos livres dentro do passado. Então, o passado já passou. O que importa agora, as correntes que nos o que prendiam importa ao passado. é o agora, para que nós venhamos a construirmos o nosso futuro. Uma nova criatura. Nosso futuro, beleza? Tá certo. Era isso, né? Era isso, né? Então é isso aí. Então assim, ó, existe tempo para todas as coisas. Provavelmente você vai passar por tempos difíceis, situações difíceis, mas vai passar. A gente, nas oportunidades que eu tenho de falar com o meu ministério, eu sempre peço o pessoal fazer uma reflexão, analisando, olha para a sua vida, veja quem você era, o que você tinha, como você estava há 2 anos atrás, 3 anos atrás. E a grande maioria das pessoas com certeza melhorou. Melhorou sua condição financeira, melhorou
onde estava, melhorou sua situação, pelo menos em questão de conhecimento, com certeza você melhorou. Então a gente tem sempre que estarmos agradecidos a Deus e compreender que nós evoluímos, nós avançamos, nós progredimos e que tudo isso, se nós fazemos com temor a Deus, é muito mais proveitoso para nossas vidas. E isso só prova que o Senhor realmente tem cuidado de nós, tem nos alimentado, nos mantido de pé e que o nome dele está sendo glorificado através da sua vida porque você é uma bênção. Amém? Amém. Então fica aqui, já fica um convite para a próxima semana, nós estaremos falando sobre fé, né? Então nós vamos tentar trazer mais algum pouquinho de conhecimento para a gente poder estar refletindo a respeito, falando sobre fé. Amém? Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor possa levantar seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado a todos.